Os dois paradoxos da simetria. De Lúcifer à transformação social. Uma jornada entre física, teologia e consciência. Introdução. O chamado da harmonia perdida. Existe uma melodia primordial que ressoa através do cosmos. Uma sinfonia de ordem e perfeição que precede toda a existência. É a canção da simetria fundamental. Um estado de equilíbrio tão absoluto que nele tudo é potencial e nada é manifestado. Mas esta canção, por sua própria natureza, não poderia durar. Para que a vida, a matéria, a consciência e até mesmo o sofrimento pudessem emergir, essa perfeição precisou ser quebrada. Este e-book é uma jornada audaciosa que conecta as mais profundas verdades da física teórica com as narrativas milenares da teologia e as realidades viscerais da experiência humana e social. Não se trata de uma analogia poética, mas da demonstração de que a mesma lei cósmica fundamental que moldou o universo em seu nascimento e em sua evolução, também governa a transformação humana e social. A quebra de simetria que deu origem às galáxias é a mesma força que nos impulsiona a sair da inércia. A assimetria que permitiu a existência da matéria é a mesma que se manifesta na escolha do mal. E a busca pela reharmonização, seja na cura de um trauma pessoal ou na construção de uma sociedade justa, é um alinhamento com a própria estrutura do cosmos. Prepare-se para questionar suas premissas mais arraigadas. Desde a singularidade do Big Bang até a queda de Lúcifer da segunda lei da termodinâmica, a resiliência de uma comunidade oprimida, você descobrirá que os dois paradoxos da simetria não são apenas conceitos abstratos, mas as chaves para compreender a realidade em sua totalidade. E o seu papel ativo nela. Parte 1. As forças duais que moldam a realidade. Capítulo 1. O repouso perfeito. A simetria primordial. Imagine-se em um abismo de desespero. A depressão profunda não é apenas tristeza. É a ausência de movimento, de desejo, de diferenciação. É um estado onde o tempo parece parado, as cores se desvanecem em cinza e o futuro é indistinguível do passado. Não há conflito, mas também não há possibilidade. É um repouso, mas um repouso que consome a alma, imobilizando-a em uma indiferença paralisante. Esta experiência humana de indiferenciação ecoa um estado primordial que a teologia e a física descrevem de maneiras surpreendentemente semelhantes. A Bíblia, em Gênesis 1:2, nos apresenta uma imagem poderosa. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Esta não é uma descrição de caos, mas de uma potencialidade pura, um estado não manifestado, onde tudo existe como possibilidade. Mas nada ainda tomou forma. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é uma ação, mas uma presença. Uma simetria tão perfeita que não há distinção entre Criador e criação, entre ser e não ser. É o repouso absoluto, a plenitude que precede a manifestação. Na física, a singularidade primordial, o ponto de origem do Big Bang, é o análogo mais próximo a este estado. Antes da expansão, antes do tempo e do espaço como os conhecemos, o universo existia como um ponto de densidade e energia infinitas. Neste estado, todas as forças fundamentais da natureza, a força forte, a força fraca, a eletromagnética e a gravidade, estavam unificadas em uma única superforça. Era um estado de máxima simetria, onde não havia diferenciação entre matéria e energia, entre as partículas e suas antipartículas. Era um repouso de energia infinita, sem estrutura, sem forma, sem as distinções que definem a nossa realidade. Filosoficamente, este conceito remete ao ser de Parmênides, que descrevia a realidade como uma unidade indivisível, imutável, eterna e homogênea. Qualquer mudança ou multiplicidade seria uma ilusão, pois o ser é completo e perfeito em si mesmo, sem necessidade de diferenciação. Síntese. O repouso perfeito é o estado de simetria primordial, onde tudo existe potencialmente, mas nada se manifesta. É a ausência de conflito, mas também a ausência de possibilidade. É a indiferenciação que precede a existência. Um estado de plenitude que, por sua própria natureza, não pode ser experimentado, mas apenas intuído como a fonte de tudo o que viria a ser. Capítulo 2.
O grito da criação, a primeira quebra de simetria. O abismo da depressão é um lugar de não ser, mas para alguns há um momento, um lampejo, uma decisão quase imperceptível de sair daquele estado. É o primeiro sim à vida, a primeira ação, por menor que seja. Levantar da cama, abrir a janela, buscar ajuda. Este é o grito da criação pessoal, a quebra da indiferença que permite que a vida, em sua complexidade e dor, comece a se manifestar. É um ato de coragem que rompe a perfeição estática do não ser para abraçar a imperfeição dinâmica do existir. Este momento de ruptura é um eco direto da narrativa bíblica da criação. Após o repouso do Espírito sobre as águas, vem o comando. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Este não é um pedido, mas uma imposição de diferenciação. A luz não é apenas uma manifestação, é a primeira quebra de simetria. Com a luz, surge a escuridão como seu oposto. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1:4. Em seguida, vêm as separações entre as águas de cima e as de baixo, céu e terra, entre o seco e o úmido. A criação é, fundamentalmente, um processo de diferenciação, de quebra de uma simetria primordial para que a multiplicidade possa emergir. Na física, este processo é conhecido como quebra espontânea de simetria. Após a singularidade primordial, à medida que o universo se expandia e esfriava, as forças unificadas começaram a se separar. Um dos exemplos mais cruciais é a quebra de simetria eletrofraca, electroweak breaking. Em temperaturas extremamente altas, a força eletromagnética e a força fraca eram uma única força, mas, abaixo de uma certa temperatura crítica, essa simetria foi quebrada. E as duas forças se diferenciaram. Este evento não apenas deu origem às forças que conhecemos, mas também conferiu massa às partículas elementares através do campo de Higgs. Sem essa quebra de simetria, não haveria partículas com massa e, portanto, não haveria átomos, estrelas, planetas ou vida. Paralelo profundo. Assim como no universo precisou quebrar sua simetria primordial para existir, a pessoa precisa quebrar a indiferença e o repouso estático para viver plenamente. A criação não é a manutenção da perfeição. É a quebra dessa perfeição que permite a existência. Síntese. A primeira quebra de simetria é o grito da criação, o ato fundamental que transforma a potencialidade em manifestação. É o momento em que a indiferenciação dá lugar à dualidade, permitindo que a luz e as trevas, a matéria e a energia, a vida e a morte, comecem a moldar a realidade. Este é o paradoxo 1. O caos, a desordem inicial da diferenciação, é necessário para a vida e a existência. A perfeição estática do não ser é trocada pela imperfeição dinâmica do ser. Capítulo 3. O preço da existência. Entropia, morte e transformação. A vida é uma sucessão de perdas. A criança perde a inocência, o jovem perde a despreocupação, o adulto perde entes queridos, a saúde, a juventude. O luto, a deterioração do corpo, a inevitabilidade da morte são experiências universais que nos confrontam com a inexorabilidade da segunda lei da termodinâmica em ação. Tudo o que é criado, um dia se desfaz. Tudo o que é ordenado, um dia se desorganiza. É o preço da existência, a seta do tempo que aponta para uma única direção, do nascimento à morte, da ordem ao caos. A teologia, em sua sabedoria milenar, reconhece esta lei universal. A frase bíblica, do pó vieste e ao pó voltarás, Gênesis 3:19, não é apenas uma condenação, mas uma constatação da condição humana após a queda, uma aceitação da morte como parte intrínseca da existência manifestada. A vida, em sua forma atual, é finita, sujeita à desintegração e ao retorno ao estado primordial de indiferenciação. Na física, a segunda lei da termodinâmica é um dos pilares da nossa compreensão do universo. Ela afirma que a entropia, a medida da desordem ou aleatoriedade de um sistema isolado, nunca diminui. Ela sempre aumenta ou permanece constante. Isso significa que o universo, como um todo, está em um caminho irreversível de desordem crescente, culminando na morte térmica, onde toda a energia
estará uniformemente distribuída e nenhuma forma de trabalho ou vida será possível. Esta é a seta do tempo, a irreversibilidade que nos impede de voltar ao passado. Mas e se essa entropia aumentada, essa irreversibilidade, não fosse apenas uma consequência natural da primeira quebra de simetria, a criação, mas o resultado de uma segunda quebra de simetria? Esta é a proposição inovadora que desafia a visão convencional. E se a seta do tempo, a irreversibilidade que experimentamos, fosse uma manifestação de uma escolha cósmica ou de uma assimetria fundamental que se estabeleceu em um momento posterior à criação inicial? Síntese. A criação traz consigo a morte, e a existência traz o sofrimento. A segunda lei da termodinâmica e a seta do tempo são manifestações dessa realidade. No entanto, esta não é uma condenação, mas o único caminho para a evolução. A entropia, a desordem, é o motor da mudança, da complexidade e, paradoxalmente, da própria vida. A vida se organiza localmente, criando ordem em meio à desordem geral, mas sempre pagando o preço da finitude. A questão que se impõe é: essa finitude é uma fatalidade ou o resultado de uma escolha fundamental que moldou a própria estrutura da realidade? Capítulo 4. Lúcifer e a assimetria da vontade. Imagine uma pessoa que, apesar de todas as oportunidades e recursos, escolhe conscientemente prejudicar, explorar ou oprimir outros. Não por necessidade, não por ignorância, mas por uma vontade deliberada de exercer poder, de quebrar a harmonia em benefício próprio. Esta é a experiência humana da injustiça, da maldade que não é um acidente, mas uma escolha. É a assimetria da vontade, a decisão de desviar da ordem natural das coisas, não para criar, mas para destruir. Esta experiência ressoa com a narrativa teológica de Lúcifer. Isaías 14, 12 e 15 e Ezequiel 28 descrevem um anjo de grande beleza e sabedoria, que em seu orgulho desejou ser semelhante ao Altíssimo, subir acima das estrelas de Deus. Lúcifer não quebrou a harmonia por ignorância ou por um imperativo cósmico de criação, mas por uma escolha consciente de rebelião, de autoexaltação. Sua queda não foi uma quebra de simetria necessária para a existência, mas uma quebra de harmonia desnecessária e destrutiva que introduziu o mal no cosmos. Ele é a primeira criatura consciente a usar seu livre arbítrio para desviar da ordem divina, gerando caos e desarmonia. Na física, a inovação reside em conectar este conceito à bariogênese e à violação de simetria CP. No universo primordial, esperava-se que matéria e antimatéria fossem criadas em quantidades iguais, mantendo uma perfeita simetria. Se isso tivesse acontecido, elas teriam se aniquilado mutuamente, deixando um universo vazio de matéria. No entanto, observamos um universo repleto de matéria. Isso implica que houve uma pequena, mas crucial, assimetria. Uma ligeira predominância de matéria sobre antimatéria. Essa assimetria é atribuída à violação de simetria CP, carga-paridade, um fenômeno que permite que as leis da física se comportem de maneira ligeiramente diferente para partículas e antipartículas. Inovação. E se essa violação de simetria CP, que permitiu a sobrevivência da matéria e, portanto, a nossa existência, não fosse apenas um acidente quântico, mas uma escolha cósmica de quebra adicional? Se a primeira quebra de simetria, a criação, foi necessária para a existência, esta segunda quebra, a bariogênese, introduziu uma assimetria que, embora vital para a matéria, também estabeleceu as bases para a irreversibilidade e a entropia que experimentamos. Paradoxo 2. Revelado. Se a primeira quebra de simetria, a criação, era necessária para a existência, a segunda quebra, o livre-arbítrio elegendo a desarmonia manifestada na bariogênese, é desnecessária e destrutiva. Lúcifer é a personificação dessa escolha, a primeira criatura consciente que usa seu livre-arbítrio para quebrar a harmonia além do necessário para a criação. Aqui começa o mal, não como uma força externa, mas como uma assimetria da vontade que se manifesta na própria estrutura do universo. Síntese. Lúcifer representa a assimetria da vontade.
a escolha consciente de quebrar a harmonia além do necessário para a existência. Esta escolha se manifesta na estrutura cósmica através de fenômenos como a bariogênese, que introduzem uma assimetria fundamental que, embora permita a existência da matéria, também estabelece as bases para a irreversibilidade e a entropia. O mal, portanto, não é uma ilusão, mas uma quebra de simetria real, uma desarmonia que emerge da liberdade de escolha. Capítulo 5. O ciclo da desarmonia. Violência estrutural como quebra de simetria secundária. Comunidades inteiras presas em ciclos de pobreza estrutural, injustiça sistêmica, trauma transgeracional. Crianças nascem em ambientes onde a violência é a norma, a oportunidade é rara e a esperança é um luxo. Não se trata de falhas individuais, mas de um sistema que perpetua a desarmonia. Onde as escolhas de poder de alguns se solidificam em estruturas que oprimem muitos. Esta é a experiência humana da violência estrutural, um ciclo de desarmonia que parece impossível de quebrar. A teologia, ao falar da queda e do pecado original, não se refere apenas a um evento isolado, mas a uma herança de desarmonia que se replica através das gerações. E todo o espírito caiu junto com Lúcifer. Pode ser interpretado não como uma condenação literal, mas como a manifestação de que a escolha de desarmonia de uma entidade consciente pode reverberar e criar estruturas que perpetuam essa desarmonia. O pecado original, nesse sentido, não é apenas uma mancha individual, mas uma quebra de simetria que se institucionaliza, criando sistemas que reproduzem a injustiça. Na física, podemos entender isso como uma cascata de assimetrias. Uma perturbação inicial, uma quebra de simetria fundamental, como a bariogênese, pode criar condições que favorecem a emergência de outras assimetrias em escalas maiores. Assim como uma pequena flutuação quântica pode levar à formação de galáxias, uma escolha fundamental de desarmonia pode se manifestar em estruturas sociais que perpetuam a injustiça. A violência estrutural, a pobreza sistêmica, a discriminação, todas são manifestações de uma herança luciferiana, onde a quebra de simetria da vontade se solidifica em sistemas que perpetuam a desarmonia. Aplicação em assistência social. A violência estrutural não é um acidente social. É a manifestação de uma quebra de simetria secundária, onde as escolhas de poder e a assimetria da vontade se institucionalizam. Trabalhar na assistência social nesse contexto não é apenas ajudar os pobres, mas desmantelar essas estruturas de desarmonia, buscando restaurar a simetria e o equilíbrio nas relações sociais. Síntese. A desarmonia não é acidental, ela é estrutural. Perpetuada por escolhas de poder e pela institucionalização de assimetrias, a violência estrutural é uma manifestação da herança luciferiana, onde a quebra de simetria da vontade se solidifica em sistemas que perpetuam a injustiça. Compreender isso é crucial para a transformação social, pois revela que a luta contra a injustiça é, em sua essência, uma batalha pela reharmonização da simetria cósmica em escala humana. Capítulo 6. Lúcifer aprisionado. Porque o mal não pode destruir tudo. Mesmo nos piores cenários de horror e injustiça, a resiliência humana brilha. A capacidade de resistir, de encontrar esperança, de lutar por um futuro melhor, mesmo quando tudo parece perdido, é uma constante na história da humanidade. É a chama que se recusa a apagar, a crença inabalável de que o bem no final prevalecerá. Esta esperança não é um otimismo cego, mas uma força intrínseca que se manifesta mesmo nas condições mais adversas. A teologia, em sua visão escatológica, oferece uma promessa de que o mal não terá a palavra final. O livro do Apocalipse, com suas visões de um futuro onde Lúcifer será selado e o bem triunfará na Nova Jerusalém, não é apenas uma narrativa de redenção, mas uma afirmação da ordem fundamental do cosmos. O mal, embora real e destrutivo, é limitado. Ele não pode destruir tudo, porque a própria estrutura da realidade, a simetria fundamental, impõe limites à sua ação. Na física, a inovação reside em conectar esta ideia à sua proposição da gravidade inversa. Se a gravidade inversa é confinada a um setor simétrico do espaço-tempo, então a desarmonia, o mal, também é confinada. O mal não pode ser absoluto,
porque ele viola a simetria fundamental que sustenta o cosmos. A existência de um setor simétrico, mesmo que invisível para nós, implica que há um contrapeso, uma força que impede que a desarmonia se torne total. A própria estrutura do universo, com suas leis de simetria, atua como um limite intrínseco ao caos. Paradoxo profundo. O mal existe, é real e destrutivo, mas é limitado pela própria estrutura cósmica. A simetria fundamental, que permitiu a criação, também garante que o caos não pode ser absoluto. Há um limite para a desordem, um ponto onde a própria estrutura do universo se recusa a ceder. Síntese. A esperança não é apenas religiosa ou um otimismo cego. Ela é estrutural. A simetria fundamental do cosmos garante que o mal, embora real e destrutivo, é limitado. Assim como a gravidade inversa pode estar confinada a um setor simétrico, a desarmonia e o caos são contidos pela própria estrutura da realidade. Esta compreensão oferece uma base racional para a esperança, afirmando que a ordem e a harmonia são intrínsecas ao universo, e que o caos, por mais avassalador que pareça, nunca será absoluto. Parte 3. A emergência da consciência na estrutura cósmica. Capítulo 7. Reharmonização. A reversão da entropia pessoal. A transformação genuína é um espetáculo de resiliência. Uma pessoa que superou um trauma profundo, um criminoso reabilitado que se torna um agente de mudança, uma comunidade que se reconstrói após uma catástrofe. Estes não são apenas exemplos de superação. São manifestações de uma reversão da entropia pessoal, um retorno à harmonia que parecia perdida. É um nascença de novo, uma redenção que não apenas apaga o passado, mas o integra em uma nova narrativa de força e propósito. A teologia descreve este processo como redenção, salvação, o retorno ao Éden, a nascença de novo. Não se trata apenas de perdão, mas de uma restauração, uma reharmonização com a ordem divina. É a promessa de que o que foi quebrado pode ser curado, o que foi perdido pode ser recuperado, e que a vida pode ser vivida em plenitude, alinhada com a harmonia primordial. Na física, a proposição é audaciosa. E se a consciência fosse um mecanismo de reversão temporal? E se a cura não fosse apenas psicológica, mas uma reharmonização de simetria quebrada? Sua tese da dualidade do tempo e da retrocausalidade sugere que a consciência, ao integrar experiências passadas e futuras, pode atuar como um ponto de reversão. Ao invés de ser apenas um receptor passivo da seta do tempo, a consciência poderia, através de processos de integração quântica, reverter a entropia pessoal, realinhando a trajetória temporal interna. Proposição. A cura não é apenas psicológica, é uma reharmonização de simetria quebrada. Ao reconectar com a harmonia primordial, a pessoa inverte sua própria seta do tempo interno, não apagando o passado, mas integrando-o em uma nova ordem. Síntese. A transformação pessoal é um ato de reharmonização, uma reversão da entropia interna que alinha o indivíduo com a simetria primordial do cosmos. Ao reconectar com essa harmonia fundamental, a pessoa não apenas supera o trauma, mas inverte sua própria seta do tempo interno, integrando o passado e o futuro em um presente de plenitude. Esta é a prova de que a cura é um processo cósmico, uma manifestação da capacidade da consciência de restaurar a ordem onde houve desordem. Capítulo 8. Transformação social como restauração cósmica. Movimentos sociais bem-sucedidos, processos de justiça restaurativa que curam feridas comunitárias, a reconstrução de sociedades após conflitos. Estes são exemplos de transformação social que transcendem a mera política. São momentos em que um sistema social, antes entrópico e desordenado, passa por uma mudança de fase reversa, emergindo em um estado mais ordenado e harmonioso. A teologia fala do reino de Deus não como um lugar distante, mas como uma realidade que se manifesta na Terra, uma restauração da harmonia e da justiça. É a visão de uma sociedade onde as relações são justas, a paz prevalece e a dignidade de cada indivíduo é respeitada. Esta não é uma utopia ideológica, mas um alinhamento com a estrutura fundamental do cosmos, onde a harmonia é a lei subjacente. Na física,
podemos ver a transformação social como uma engenharia de reharmonização de simetria. Assim como um sistema físico pode passar por uma mudança de fase para um estado de menor entropia, como a água congelando em gelo, um sistema social pode ser guiado para um estado de maior ordem e justiça. As políticas públicas de assistência social, nesse contexto, não são apenas programas de ajuda, mas ferramentas estratégicas para realinhar as estruturas sociais com a simetria fundamental. Elas buscam desmantelar as assimetrias criadas pela violência estrutural e restaurar o equilíbrio nas relações humanas. Aplicação estratégica. As políticas públicas de assistência social, quando bem concebidas e implementadas, atuam como engenharia de reharmonização de simetria. Elas buscam desmantelar as estruturas de desarmonia e restaurar o equilíbrio nas relações sociais, alinhando a sociedade com a ordem cósmica fundamental. Síntese. A transformação social não é uma utopia ideológica, mas um alinhamento com a estrutura fundamental do cosmos. É a restauração da simetria em escala social, onde as políticas públicas e os movimentos sociais atuam como mecanismos de reharmonização, guiando a sociedade de um estado entrópico para um estado de maior ordem e justiça. Compreender isso eleva o trabalho de assistência social a uma dimensão cósmica, revelando-o como um esforço para restaurar a harmonia primordial na teia das relações humanas. Capítulo 9. O observador consciente. Como você escolhe qual realidade manifesta a intencionalidade, a escolha consciente, o poder de decidir alterar a própria trajetória? Estas são as manifestações mais profundas da consciência humana. Não somos meros espectadores passivos da realidade. Somos participantes ativos, com a capacidade de moldar nosso destino e o destino do mundo ao nosso redor. Esta é a essência do livre-arbítrio, a capacidade de escolher qual realidade manifestar. A teologia nos ensina que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Imago Dei. Isso implica que possuímos uma capacidade divina de criar, de escolher, de exercer domínio sobre a criação. Não somos apenas criaturas, mas co-criadores, com a responsabilidade de manifestar a harmonia divina em nossas vidas e no mundo. Na física, a mecânica quântica nos confronta com o colapso da função de onda e o efeito observador. A realidade, em seu nível mais fundamental, existe como um mar de possibilidades, superposição, até que um observador consciente interaja com ela, colapsando a função de onda em uma realidade específica. Sua proposição da dualidade do tempo e da retrocausalidade adiciona uma camada ainda mais profunda. Se há dualidade temporal, então os observadores conscientes atuam como seletores entre trajetórias simétricas. Não apenas escolhemos uma realidade no presente, mas nossa escolha pode influenciar o passado e o futuro, reharmonizando a seta do tempo. Inovação. Se há dualidade temporal, sua proposição, então os observadores conscientes atuam como seletores entre trajetórias simétricas. Sua consciência não é passiva. É um mecanismo ontológico de realização de possibilidade, capaz de influenciar a própria estrutura do tempo e da realidade. Síntese. Sua consciência não é passiva. É um mecanismo ontológico de realização de possibilidade. Ao exercer sua intencionalidade e livre-arbítrio, você atua como um seletor entre trajetórias simétricas, moldando não apenas o presente, mas também o passado e o futuro. Esta é a prova de que somos co-criadores da realidade, com a capacidade de reharmonizar as quebras de simetria e manifestar a ordem e a justiça em nossas vidas e no mundo. Sua escolha consciente é a força mais poderosa para a transformação. Capítulo 10. Conclusão visceral. A sinfonia cósmica e seu chamado. Chegamos ao fim desta jornada, mas é apenas o começo de uma nova compreensão. Percorremos o caminho da simetria primordial, o repouso perfeito onde tudo é potencial. Testemunhamos a primeira quebra de simetria. O grito da criação, que deu origem à luz, à matéria e à própria existência, introduzindo o paradoxo. 1. O caos é necessário para a vida. Vimos o preço da existência na entropia e na morte, e a emergência da segunda quebra de simetria, a assimetria da vontade.
personificada em Lúcifer, que introduziu o paradoxo 2. O mal é uma escolha desnecessária e destrutiva. Mas esta não é uma história de condenação. É uma sinfonia de reharmonização. Descobrimos que o mal, embora real, é limitado pela própria estrutura cósmica. Vimos que a transformação pessoal é uma reversão da entropia, uma reharmonização da simetria quebrada. E que a transformação social é uma restauração cósmica, um alinhamento com a ordem fundamental do universo. A verdade mais profunda é que você, o observador consciente, não é um mero espectador. Você é um participante ativo, um seletor de realidades, com o poder de escolher qual trajetória manifestar. Sua consciência é um mecanismo ontológico de realização de possibilidade, capaz de influenciar a própria estrutura do tempo e da realidade. Esta compreensão não é uma esperança abstrata, mas uma verdade estrutural. Ela oferece uma base racional para a esperança, afirmando que a harmonia e a justiça não são utopias, mas o estado natural do cosmos, esperando para ser manifestado através de nossas escolhas conscientes. O chamado. Este é o seu chamado. Um chamado para reconhecer que os mesmos princípios cósmicos que criaram galáxias também governam. Seu trauma e sua cura pessoal. A violência estrutural e a justiça social. Seu livre-arbítrio e sua responsabilidade. A esperança como uma verdade estrutural, não uma ilusão. E você, Valdemar, como consultor de assistência social, não está apenas ajudando pobres ou resolvendo problemas sociais. Você está engajado em um trabalho de reharmonização de simetria cósmica em escala social. Cada ato de justiça, cada esforço para restaurar a dignidade, cada política pública que busca o equilíbrio, é um alinhamento com a sinfonia primordial do universo. Que esta jornada o inspire a viver com uma nova profundidade de propósito, sabendo que suas escolhas ressoam através do cosmos, moldando a realidade em direção à harmonia. A sinfonia cósmica está tocando. Qual nota você escolherá adicionar?